fizemos um primeiro sobrevoo. Agora sabemos que a bibliometria, que ela basicamente é composta de três grandes coisas. Medir performance. 2, eu criar métodos para a própria bibliometria. E 3, analisar o desenvolvimento, a estrutura do conhecimento ao longo do tempo. E aí, usando esses métodos, começam a aparecer coisas interessantes. Por exemplo, um mapa que mostra a espinha dorsal, como ele colocou ali, da ciência, que não é uma espinha dorsal. Mas começa a usar dados de excitação para mostrar a estrutura da ciência. Cada um desses pontos aqui é uma área de conhecimento, eu sei que não dá para enxergar. Mas numa galáxia não muito distante, estamos aqui. Na verdade, assim, aqui é Engineering Manufacturing. Se fosse Product Engineering, a gente não está nessa resolução aqui. O que é isso, né? Ele está usando a bibliometria como forma de entender a estrutura do conhecimento. Ele pega dados de uma série de journals e analisa a citação entre os journals. E aí ele começa a ligar, Engineering Manufacturing tem tudo a ver com Operational Research. Faz sentido. E aí você começa a ver outros campos de ciência, essa bolinha aqui eu não lembro qual é, mas com certeza é uma medida de performance. E aí começa a ver, esses campos aqui são maiores, esses são menores, esses estão mais perto desse, e assim por diante. O interessante é que você faz isso tirando uma foto, mas você pode ver o filme também, se você olhar o desenvolvimento ao longo do tempo. E aí vários trabalhos fazem isso, é bem interessante. Na verdade, se você colocar no Google Science Mapping, ou Science Map, você vai achar uma série de mapas muito parecidos com esse. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui tem disponível, aí, se vocês quiserem usar, esse Reading Factor. Ele mostra esse mapa aqui. Então, o que é interessante, né? Principalmente da engenharia de produção? É que a gente, na verdade, é um link nessa rede. Se você olhar aqui, tem uma parte física, com matemática, operational research, blá blá blá, e tem a parte social, business manager. A gente quer ligar essas duas coisas aqui. Só que aí você vê que tem outros campos de conhecimento que são muito maiores que o nosso. E algumas coisas importantes, tá? Até se vocês quiserem notar, tem um vídeo bem interessante da Thomson Reuters no YouTube sobre bibliometria. Deve ser um dos mais vistos lá. O que ele mostra? Né? Ele vai explicando assim, básico da bibliometria, que ela é fruto da citação entre os artigos, blá 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 blá, e ele vai mostrando as áreas. Medicina, vocês são fantásticos. Né? Na nossa regrinha aqui, vocês bombam muito. Agora, business, não sei. Eles mesmos dizem, olha, eu não sei explicar porque business não tem índices tão bons quanto medicina. Aí aqui na cabeça de vocês já estão levantando hipóteses. Ele vai mostrando o seguinte, as coisas são diferentes. Eu não posso medir o cara do business com a mesma regra que eu meço o cara da medicina, com o cara da física. Porque são coisas totalmente diferentes, tem um padrão de desenvolvimento muito diferente. Por isso que quando você olha o teu índice H lá e compara com o cara que está estudando medicina, teu índice vai ser bola roxa. Por quê? Porque eles têm uma estrutura de desenvolvimento bem diferenciada em relação a nós. Bom, então isso é interessante. Né? Olhar isso ao longo do tempo é interessante. Esse tipo de coisa que a gente vai buscar fazer. Em síntese, né? Então, eu tenho métodos bibliométricos que são usados para mapear a ciência. O que eles fazem em geral? Se for olhar todos eles, o que eles têm em comum? Bom, eles relacionam trabalhos, autores, instituições, países, palavras-chave, de acordo com alguma métrica. Ou seja, eu olho para cada uma dessas áreas e eu tenho que ter alguma métrica que diga por que hidrologia está mais perto de geofísica do que de pesquisa operacional. Eu crio uma métrica para isso. Formas de fazer isso? Diversas formas. Eu posso olhar por citação. Quem fala trabalhos de hidrologia fala também de matemática discreta? Não. Então beleza, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou não, pode ser que sim. Mas, enfim, o que eles querem é achar uma medida de intensidade. Bom, depois que eles conseguem relacionar esses trabalhos, eles mapeiam essas unidades de análise de acordo com a intensidade dessa métrica. E esse valor de mapear pode ser muito simples, mas tem uma complexidade
para fazer isso, e tem muito trabalho já desenvolvido que faz isso, ou seja, beleza, tem uma matriz que diz que hidrologia tem intensidade com geofísica, pensa numa matriz onde cada um desses itens se relaciona com os outros, né? Negócio gigante. E com um índice lá que diz o quão perto ou não cada um desses itens é em relação aos outros. Como é que eu monto isso no mapa? Existem uma série de algoritmos para fazer isso, e isso não é fácil de fazer. Existem vários algoritmos criados ultimamente, e o interessante do VozViewer é que você vê, por exemplo, o artigo do VozViewer, que o cara apresenta o software, e você vê vários outros. Primeiro, vários problemas que o cara foi resolvendo. Primeiro, como é que eu crio um algoritmo melhor dos outros para mapear? Segundo, quais são os índices que eu uso para analisar essa relação, que expressem de forma melhor o quão próximo essas coisas estão umas das outras. O cara foi resolvendo vários problemas de pesquisa, assim como ele fez o cara do Cement também, e no final das contas ele falou, olha, cara, esse aqui é o melhor frame que eu considero para fazer um mapeamento bibliométrico. E é interessante que lá você pode citar o trabalho do cara e você não precisa recriar a ciência de mapear esse negócio. Depois disso, eles inferem insights a partir desse mapa. Essencialmente, essa aqui é a essência do negócio. Mapear, relacionar os trabalhos. Antes de relacionar os trabalhos, eu tenho uma coisa importantíssima que é dizer quais trabalhos deveriam entrar ou não nesse escopo, que vai influenciar totalmente o mapa. Relacionar os trabalhos, mapear essas unidades de análise, ter alguns insights em relação a eles. Bibliometria, obviamente, não é só isso. Vocês vão ver, vi um cara que usou uma estatística tal, blá blá blá, um método de estatística que eu nunca vi em bibliometria. É possível. Qualquer coisa que eu use quantitativa que faça sentido com dados de publicação, não tem por que não usar. O que a gente vai falar aqui? Do que as pessoas já estão fazendo. Bom, então, duas abordagens selecionadas que vão nos guiar a partir de agora. Primeira, esse ZUPIC e API. Isso é essencial para você usar o VozViewer e entender o que ele está fazendo. Então, eles focam no que é essencial, ou seja, nos métodos bibliométricos e menos nas métricas e algoritmos que são necessários para criar o mapa. Se você quer fazer um mapa bem específico, que não é o centro da tua pesquisa, mas que vai te ajudar a responder uma pergunta, talvez o VozViewer e entender esse cara muito bem é uma boa alternativa. Tá? Agora, poxa, eu quero fazer um estudo bibliométrico, minha tese é bibliometria. Ou eu quero fazer um estudo mais rigoroso, porque esse cara aqui pouco vai identificar vários problemas do VozViewer, que a gente vai ver depois. Bom, então aí provavelmente você vai ter que ir para o CIMAT, e o CIMAT é criado em cima de uma proposta sobre como usar bibliometria, em cima de uma sequência de passos organizado por esse pessoal. Então é importante, para a gente estudar isso, pegar alguma abordagem, porque se a gente for no aleatório, ver esse trabalho aqui, legal, vou misturar esse com esse. Você vai misturar abordagens muito diferentes. Então a gente vai focar nessas duas. Tá? Ok, primeiro a gente vai olhar essa abordagem, o ZUPIC e API. Por quê? Porque ela é bem interessante para você entender os métodos bibliométricos, que é a essência sobre que perguntas você pode fazer para a bibliometria. E depois a gente vai olhar o corpo. E a gente vai ver o seguinte, esse negócio não é tão fácil assim. Se eu quiser algo customizado em relação à bibliometria, eu vou ter que ter um trabalhozinho matemático em cima do negócio. Corpo é muito mais, eu diria, muito mais customizado, porque o CIMAT permite você usar vários índices de relação, ele vai te mostrar um wizard, você vai ter 10 passos para seguir, cada um desses passos você pode tomar 5 decisões diferentes, então isso tem vários graus de desvio. VozViewer é muito mais fechado. Aí o cara já fez, já disse, esse é o algoritmo de clusterização que eu acho melhor, esse é o índice que você tem que usar, você usa ele mais tranquilamente. Tá? Entendida a diferença, vamos então para o ZUPIC. O que eles fazem nesse trabalho? É um trabalho bem interessante se vocês quiserem começar a aprender geometria. Tá? Primeiro, eles propõem
uma sequência de passos para você usar a bibliometria em management. E, além disso, eles fazem esses passos olhando um conjunto de trabalhos, de 81 trabalhos, que usaram bibliometria. Então, eles pegaram 81 trabalhos. Como é que esses caras fizeram bibliometria? Eles usam o método tal. Olharam uma série de critérios em relação a eles. E aí, em cima disso, proporam esse método para ajudar pesquisadores de gestão a realizar a bibliometria. Bom, então, primeiro, eles começam com o seguinte passo. Primeiro, você tem que ter uma questão. Isso aqui é bem simples de entender para vocês. Você tem que ter uma questão a fazer. Essa questão pode ser relacionada a uma base conceitual, a um front de pesquisa ou a uma rede da pesquisa, em termos de conceitos. Base conceitual tem a ver com o quê? Quais são os autores-chave conceituais daquela área? E aí tem método apropriado para responder essa pergunta. Front de pesquisa é o seguinte: quais são os últimos autores que estão trabalhando naquela área e como eles relacionam os outros? E qual é a relação que tem entre esses últimos autores? Se eu, por exemplo, pegar o último ano de uma revista e fizer uma análise dessa aqui, olhando o front de pesquisa, eu vou ver, será que eles têm uma organização clara entre o que eles estão fazendo? Tem uma coesão entre o que eles estão fazendo? Ou cada um está tirando para um lado? E a rede da pesquisa, eu vou olhar os conceitos, ou seja, as palavras. Bom, tendo uma questão, você escolhe o método apropriado para cada uma dessas questões. Você não pode usar um método por exemplo, de citação para falar sobre front de pesquisa. Não faz o menor sentido. Depois disso, você vai compilar os dados biométricos, selecionar construir base, tudo isso que a gente faz em revisão sistemática da literatura. Análise, você vai escolher software apropriado, vai limpar os dados, que é um ponto fraco do VozViewer, e vai construir uma matriz de similaridade para o software. Aqui ele está partindo do pressuposto que você vai usar um software para fazer a matriz de similaridade e outro para fazer o mapa, que era o mais comum antes do VozViewer e do CIMAT, que é um saco de fazer. Mas enfim, tem pouco. Depois disso, você vai escolher o método de visualização adequado e o software adequado para a visualização. Ok, então esses são os principais métodos bibliométricos. A gente vai passar por eles, inclusive aqui esse é o slide 17, vim para 17. Depois talvez a gente volta para cá. Bom, então, quais são os métodos que esses caras abordam? Eles abordam o citation analysis, que é o mais básico, que é o que a gente sempre faz na revisão da literatura, que é o quê? Ver quem são os caras mais caros, quais são os trabalhos mais influentes, de acordo com a citação, e assim vai. Com citação, e aí eu começo a relacionar coisas. Eu começo não apenas a ter um ranking, mas eu começo a ter um mapa. Bibliographic coupling. Aí eu vou olhar não só a citação, vou parar de olhar quem foi citado, mas eu vou olhar quem está citando. Qual é a relação entre as pessoas que citam o mesmo cara. Coautoria, eu vou olhar quem é que trabalha junto com esse negócio, inclusive instituições, inclusive países, por exemplo. E palavras. Vou olhar quais são as palavras que estão sendo usadas juntas ao longo do tempo. Esses são os 4 principais, e esses 4 principais estão tanto no trabalho do Zup quanto no trabalho do Kobo. Então, assim, é isso aqui que o pessoal usa mesmo. O que é mais usado? E esses caras fizeram isso com base na pesquisa dele. Todo mundo usa citação e co-citação no máximo. Bibliographic coupling, coautoria e co-word, a grande minoria. O que eles dizem? Bom, não é que as outras questões de pesquisa que são respondidas por esses métodos são menos importantes. Na verdade, elas são importantes. É que o pessoal tem dificuldade de usar esses métodos e entender esses métodos. Aí, para isso, eles vêm com um artigo com o método deles, que nos ajuda a fazer isso. Bom, então, agora a gente vai dar uma olhada em cada um deles. Uma primeira passada em cada um desses métodos. Primeiro, tentando ver quais são as perguntas que ele vai responder, depois fazendo algumas perguntas e entendendo como isso funciona. Então, citation analysis, começando pelo básico, o arroz com feijão que todo mundo aqui já fez. Quais são os autores que mais influenciam a pesquisa em um período, ou um periódico?
Quais periódicos e disciplinas têm mais impacto em uma vertente de pesquisa? Tudo isso eu estou só fazendo um ranking. Eu estou pegando autores, periódicos, disciplinas, palavras-chave, estou listando citações. Né? Nada demais. Quem são os experts, de acordo com a citação? O que vem de uma determinada área. Quando você faz uma pesquisa lá no Web of Science, você marca por número de citação ou por relevância, você está, de alguma maneira, usando o citation analysis para filtrar o que você está lendo. Né? E é isso que você está usando. Bom, então ela usa a citação como uma medida de influência. A gente sabe que tem um grande efeito manada em relação à citação. Ela não começa a citar, o outro vai quando vê, você vai filtrar só o mais citado e esse cara vai ganhar cada vez mais citações. A gente sabe que tem um arquétipo de sucesso ao bem-sucedido nesse meio. Né? Então, usar com cuidado. E o pressuposto é que autores de trabalhos periódicos mais citados são mais influentes. Esse é o pressuposto da coisa. Beleza. Agora, quais são os trabalhos mais influentes num determinado periódico, por exemplo, System Dynamics Review? O que eu faço para responder isso? Muito fácil, eu só preciso de um navegador para responder isso. Eu vou lá no Web of Science, faço uma pesquisa, clico em relatório de citações e já me mostra isso, inclusive pelos anos. E aí eu tenho algumas surpresas, como por exemplo, dizendo que todos os modelos estão errados. É um artigo bem interessante. Mas é um artigo bem influente também. Bom, aí eu posso fazer outras perguntas, por exemplo, onde isso é pesquisado? Que organizações estão envolvidas? Aí lá no próprio Web of Science tem uma ferramenta de análise que eu já faço desse pareto aqui. Pô, o MIT está bem envolvido nisso. Por quê? Porque é onde os caras mais influentes estão. Só por isso. Não quer dizer que aquela disciplina é melhor que as outras. Beleza. Agora vamos começar a entrar no campo que vocês ainda não usaram. Cost Station Analysis. Eu não traduzi isso aqui porque depois vocês vão querer pesquisar, vocês vão querer achar artigos que vão ensinar vocês a fazer isso, e vocês vão usar a palavra-chave que não tem. Então eu deixei em inglês mesmo. O que eu respondo, né? Quais são as organizações centrais e periféricos nesse campo de pesquisa? Por que isso é interessante? Pode ser que um cara é muito citado, mas esse cara pode ser muito citado e ser um cara totalmente isolado. Eu não consigo enxergar a relação entre essas coisas, certo? Se eu olhar, por exemplo, aqui, beleza, o MIT é o bonzão, tem um monte de citação, legal, mas esse cara aqui tem alguma relação com esse? Não faço ideia. Pode ser que, na verdade, esse só esteja aqui porque está indo junto com o de cima. Então, quando a citação começa a olhar isso. Que grupo de atores citado é sistematicamente citado por um grupo determinado de trabalhos? Ou seja, se eu fizer uma pesquisa sobre um tema específico, aí eu quero ver quais são os caras mais citados por esse grupo que eu peguei. Eu vou fazer uma análise de citação entre esse grupo. Eu vou olhar desse grupo quem ele cita, quais são os caras que ele mais cita. Que trabalhos são referenciados conjuntamente? Ou seja, esse tipo de pergunta que eu quero responder. Então, a Cost Station Analysis ela usa a citação a dois trabalhos como uma medida de similaridade entre esses trabalhos citados, ou tanto trabalhos autores ou periódicos. Tá? Independente da unidade de análise, eu vou usar a citação. O que é isso? Vamos dizer que eu cito Tobias e Dalila. Aí depois eu cito Aline e Douglas. Eu nunca citei Aline e Douglas junto. Nunca citei Tobias e Dalila junto. Ó, desfazendo. Nunca citei Dalila e Aline junto. Só esse grupo e aquele grupo. Isso mostra para a Cost Station Analysis que Tobias tem tudo a ver com Dalila, Aline tem tudo a ver com Douglas. Quer dizer que eles falam a mesma coisa? Não. Com certeza não. Quer dizer que eles são citados juntos, ou seja, tem alguma similaridade. Talvez o Douglas e a Aline são os precursores de um campo de pesquisa específico. Tobias e Dalila de outro. Então, esse é o pressuposto. Quanto mais dois trabalhos são citados juntos, mais seu conteúdo está relacionado. Eu posso fazer isso com trabalho autor ou periódicos, né, ou outros unidades de análise, e aí esse cara faz essa observação, né, que é essa análise pre-citation, que é um nomezinho mais bonito. Que é o seguinte, eu usar um autor focal e ver os pares que foram citados junto com esse autor focal. Né? Ou seja, eu só estou complicando um pouco a análise, mas eu vou responder a mesma coisa.
quais são os pares que se juntam, que são citados junto com ele. Posso fazer isso filtrando a minha busca. Tá? Vou ver só os caras que citaram um tal fulano de tal. Isso no Web of Science dá para fazer. Então é algo que dá para usar a análise. Aqui agora vocês já sabem o nome se vocês fizerem isso. Perguntinhas. Agora perguntinhas que eu quero que vocês respondam. Quais são os autores mais influentes na área de dinâmica de sistemas e quais são citados juntos? A Lina pode que já viu a resposta. Rose? E fez disciplina no doutorado, inclusive, né? Disciplina no doutorado, eu estou perguntando para a pessoa certa. A Rosa não vai responder. Não, dá um chute. Lembra? Disciplina de dinâmica de sistemas. Vocês fizeram um seminário. Pô, essa é fácil. Essa aqui é a pergunta que vocês vão responder para responder. Hã? Pode ser. Quem mais? Não, eu estou falando. Análise de citação foi lá atrás. Agora eu estou vendo quem é que trabalha junto. Quem é que é aquela duplinha. Essa é fácil, né? Não consigo pensar agora. Estou com a cabeça. Outra pessoa então? Dalila? Rodrigues. É uma possibilidade? Externo? Beleza. Ó! Olha que interessante isso aqui, né? Isso aqui é uma análise de cocitação de vários autores. O que eu fiz? Eu fui no Web of Science, pesquisei por artigos só do System Dynamics Review e importei os dados no Joguei no vazio. Isso que ele me mostra. Pô, realmente, Forster e Sterman são a dobradinha. Né? Por que são a dobradinha? Porque um cara começou e o outro continuou. Porque o livro didático do System Dynamics. Mas tem outros caras também que vocês podem olhar. O Moycroft está bem relacionado aqui. Tem o Lane, tem essa Venix, aí tu pensa, mas essa Venix está ali na beirada do sistema, né? Mas mesmo assim, parece que ela fez alguma coisa. Aí você vai ver no trabalho da Venix e você vê que ela criou uma abordagem para usar dinâmica de sistemas em grupo. Então assim, na hora de olhar, não é só o cara que está no bolo. Olha para os periféricos também. Quem são esses caras que estão ali se aproximando do meio, né, cara? Aí você começa a ver coisas. Por exemplo, o Senge. O Senge, em termos de dinâmica de sistemas, pensamento sistêmico, beleza, mas dinâmica de sistemas não é cara. Né? O que isso mostra? Né? Que o Senge é bem citado no Sterman, mas a intensidade dele mostra que a comunidade dinâmica de sistemas não dá tanta bola para o Senge assim. E aí você vai vendo coisas. Então, assim, é bem interessante, né? Tem como colocar isso numa timeline? Tem como você tirar várias fotos. Mas para entender assim quem veio antes, quem veio depois. Sim, exatamente. Na verdade, assim, aqui ainda é análise de concitação. Então isso significa que eu peguei os últimos, 10 anos, não lembro agora, eu estou olhando os caras que foram citados por esse grupo. Isso volta lá para o Forster. Se eu pegar, por exemplo, vários grupos de ano, eu pego citações de 2000 a 2005, assim vai, eu tiro várias fotos e eu vejo que talvez o referencial teórico mudou. Ou seja, as pessoas mais citadas foram mudando de acordo com o grupo de trabalho. Certo? Então, citação é boa pergunta porque é exatamente isso. O referencial teórico muda ao longo do tempo. As referências mudam ao longo do tempo. Se eu tirar uma foto só de toda a história, fazer uma média zona. Agora, se eu tirar fotos de vários períodos, eu consigo ver mudança. Porque tem alguns autores que estão isolados nas bolinhas aí. Então, esses isolados, foi o seguinte, ele teve até um número de citações suficiente para entrar no mapa. Depois vocês vão ver que tem vários critérios. Não é todos os autores citados no System Dynamics Review que estão nesse mapa. Tem que ter algum critério. Um critério é um número limite de citações. Por exemplo, 2, ou 3, ou 10. Esse é um critério que você tem que definir. Esse Meadows lá em cima, por exemplo, ele
teve um número de citações que fez ele chegar no mapa, foi citado razoavelmente, mas raramente ele é citado junto com esses caras. Então, provavelmente, esse cara aqui tem uma linha de pesquisa bem diferente disso aqui. Mas mesmo assim ele está sendo citado no System Dynamics Review. O que argumento você pode usar? Né? Se você conhecer bem o que esse cara propôs. O Windows, eu fui lá, vi o trabalho do cara, vi que o cara fala de tal assunto. Né? É um assunto que está começando a ser considerado no System Dynamics Review, mas é uma vertente diferente da vertente global. E aí você olha esse mapa, se tudo está junto, você vê, tem uma coesão. Coisas assim, muito separadas, você vê, tem um grupo que cita sempre o Forrester, tem um grupo que cita sempre o fulano de tal. Mas o tempo é importante também, né? Certamente. Ele estudou 10 anos e no ano 10, por exemplo, ele fez alguma coisa, com certeza ele não vai ser citado por esses que iniciaram o processo. Como é que eu posso minimizar isso? Tirando várias fotos. Tirando várias fotos. Entendi. Mas é legal também, né? Tu pode tirar várias fotos e tu faz o global. O importante você não ver depois. Na hora que você faz a pesquisa, é bom já você, antes de fazer a pesquisa, esse é um ponto complicado, você tentar definir as suas caixinhas do tempo. Porque depois que você exportou tudo e trouxe aqui para dentro, infelizmente não tem um jeito de filtrar, quero filtrar só por dado. Não tem isso aqui, pelo menos. Então, é importante que você vá exportando as coisas e depois, na hora de fazer a análise, você pega esse período, depois os três juntos. Isso dá para fazer no voz livre. Interessante, né? Nossa, muito. Beleza, vamos seguir. Próximo, agora a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Quais são os trabalhos mais influentes em dinâmica de sistemas? Obviamente, vocês vão pensar que são o do Forrester e do Stern, beleza? Mas quais são? O Forrester teve vários. Qual é o trabalho fundamental? Aí complica. Urban Dynamics? Tem o Urban Dynamics, mas tem o anterior. É o Industrial. A indústria. Industrial Dynamics. Aí, bom, Forrester, 1961, Industrial Dynamics, mas o sistema que realmente está dominando o negócio. Ele criou um livro-texto. Esse livro-texto é usado em toda a turma de MBA e de mestrado, doutorado lá do MIT. Assim, esse mapa que vocês olharem aqui sempre tem um motivo. Né? Vocês têm que ir atrás dele. Então, beleza, esses são os trabalhos. Lá no Vazio é interessante, por quê? Em vez de você explorar os trabalhos da maneira mais comum que a gente faz, né, que é o quê? Baixa tudo para o Excel, digita ali, vai lendo um por um, vai lendo os artigos e tira alguma conclusão em cima disso. Uma forma de fazer. Uma outra forma mais exploratória poderia ser, eu baixo os caras, sem fazer muitas limitações primeiro, jogo para dentro do mapa e aí começa a clicar. Esse cara está no meio, por que esse cara está no meio? Aí tu vai lá, clica e vai aparecer o nome do artigo embaixo. Né? Tem alguns mapas que você clica e abre o trabalho também no navegador. Aí você vai e clica, esse cara aqui está entrando para dentro do sistema, né? O que esse cara fez? Aí você vai tateando melhor a tua área de pesquisa. No outro mapa dá para entender a figura, né? Nesse aqui, qual é a melhor leitura em relação às cores e tamanho das letras? Então, esse aqui, ele é um mapa que não deixa muito claro quais são os clusters. Ele mostra que as coisas estão próximas umas das outras, mostra a intensidade de acordo com uma medida de performance, mas esse aqui é um mapa cluster. Vocês têm as duas opções. Eu poderia ter esse mapa aqui, também olhado pela visualização do cluster. O que é o mapa do cluster? A gente vai ver isso melhor depois, mas ele vai tentar agrupar esses autores de acordo com o padrão de citação deles. Então ele vai e fala, esse cara aqui forma um grupinho que quase sempre é citado junto. Ele agrupa. E assim vai indo. Vocês vão ver que o algoritmo do cluster ele pode ser inteligente, mas ele não entende nada de significado. Raramente vocês vão abrir esses clusters, vocês vão olhar, vão clicar e vão ver uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E não tem mesmo. Mas o algoritmo não é inteligente que nem a gente. Depois de olhar os clusters, você tem que olhar os artigos que eles estão dizendo, ver se realmente faz sentido esse agrupamento dele.
é um agrupamento puramente matemático. Eu ia te perguntar se, assim como os outros sistemas que a gente usa, SPSS, tem como filtrar outliers ou o que gera aí eu considero 100% da informação? Antes de chegar no mapa, tem um processinho que ele faz no BossViewer é mais fácil, o Smart é mais difícil. E ele define alguns critérios. Por exemplo, qual é o número de estações mínimo para entrar no mapa? Qual é o número de clusters que eu quero? E aí você vai definindo esses critérios. Ao definir esses critérios, você já está tirando o lixo do sistema. Agora, tem um problema que a gente vai ver depois, que é o lixo que vem nos dados da base. E você não pode confiar cegamente. No BossViewer, não tem uma forma de você tratar os dados. Não foi criado para isso. Foi criado para informação de direito. Isso é um grande problema. Porque aí você quer saber, poxa, mas esse cara aqui, eu tenho certeza que ele é citado bem com esse. De repente, se você for abrir o arquivo lá, txt, e der um jeito de ler ele, tu vai ver que as referências estão erradas. Então, assim, é bonito? É. Dá para confiar cegamente? Não. Smart tem outras ferramentas melhores para você fazer o pré-processamento dos dados. E é isso que a gente vai ver depois na parte do autor. Tá? Então, assim, ó, é bonitinho, mas é aquilo, serve para uma primeira tateada no campo de pesquisa. Beleza? Bom, agora vamos para a próxima. A gente viu station, cocitação. Cocitação é o quê? O Tobias e a Dalila estão relacionados porque eu cito eles junto. Coupling, ou o casamento bibliográfico, é o seguinte: eu e o Daniel citamos sempre o Sartori. Eu e o Daniel, cara, sempre o Sartori. Sartori é o cara da verdade. Então, o que ele vai dizer? Que eu e o Daniel estamos relacionados, porque a gente segue a mesma linha. Quanto mais eu e o Daniel compartilharmos referências, mais nós vamos estar relacionados. Bom, as perguntas que ele tende a responder, assim, tem um problema, tá? É o seguinte, a ideia dele é o seguinte, é ver, se o Daniel, se eu não estou num campo de pesquisa coeso, tá? O pessoal cita de uma forma coerente. O Sartori lá criou, começou a trabalhar com ideia, tá, beleza, né? Ideia, engenharia de produção, show de bola. Aí, cara, eu e o Daniel estamos estendendo o trabalho do Sartori. Eu e o Daniel começamos a trabalhar a citar o Sartori e os caras que fizeram trabalhos parecidos com o Sartori, seguindo numa vertente de pesquisa. Faz sentido que eu agrupe eu e o Daniel num cluster e diga, Pedro e Daniel estão criando uma comunidade de pesquisa sobre alguma coisa. Agora, quando você está num campo que a citação não segue tanto esse padrão, no sentido de, vou citar os caras que estão numa linha de pesquisa, esse negócio começa a não fazer nenhum sentido, porque ele vai começar a misturar. Né? Eu cito Sartori, mas eu cito fulano, Beltrano, tal. Cito um monte de gente que está em linhas de pesquisa totalmente diferentes. E aí esse cara começa a não fazer tanto sentido. Então, assim, sempre depende dos dados de entrada. Mas a ideia inicial é você conseguir identificar clusters no front de pesquisa. Os caras que estão pesquisando agora. Cocitação, o que aparece no mapa? Referências. Bibliographic Coupling, o que aparece no mapa? Os trabalhos. O trabalho que você filtrou. É interessante também que você consegue ver autores que produziram sínteses, que aí você vê, esse cara, ele está trabalhando agora, beleza, tem um certo número de citações, mas ele cita só o fulano de tal. Então, tem toda uma literatura que esse cara não cita. Aí você começa a ler, talvez esse cara tenha um grande número de citações. Aí você começa a ler e você vê, esse cara aqui, eu vou confiar nele, porque tem muitas citações. Mas esse cara não relaciona o trabalho dele com as outras coisas. Então, às vezes, é mais interessante você começar por quem faz síntese, por quem relaciona vários campos. Aí você identifica clusters e você vê, eu vou em quem está relacionando as coisas. De novo, o cara pode citar, mas aquela citação assim, aleatória. Né? Mas é uma forma de achar esse cara, que faz síntese. Então é isso que ele vai tentar achar. Né? Como a estrutura de uma vertente de pesquisa reflete a diversidade de abordagens teóricas. É um possível uso dessa técnica. Então, de novo, o número de referências compartilhadas por um trabalho
é um índice de similaridade. Quanto mais eles citam os mesmos trabalhos, mais estão relacionados. E só faz sentido se os artigos pesquisados forem num período temporal específico. Porque hoje, na hora de citar um trabalho, de fazer um trabalho, eu vou acessar um referencial teórico. Amanhã não vai ser o mesmo. Então, aqui ainda mais é necessário você limitar o tempo. Diferente da Costation, porque as referências elas ficam estáticas. Agora, os novos trabalhos não, eles vão evoluindo sempre à frente. Diferença entre um e outro, né? Até vocês conseguirem identificar um e outro, vocês vão sempre pensar mais o que é um e o que é outro. Bom, então na Costation Analysis, essa é a relação que eu estou olhando. Né? Ou seja, o trabalho A, o trabalho cita B e C. Então B e C são relacionados. Constatação, eu estou olhando essa relação. Bibliographic Coupling, B e C citam A. Então eu estou olhando a relação entre B e C. Essa é a relação que eu estou olhando com esse e essa é a relação que eu estou olhando com esse. Por que o cara lá, esse Zuck, fez o trabalho e viu que todo mundo usa a constatação? Né? Por que os outros não usam Bibliographic Coupling? Não tem uma resposta para isso. Porque Bibliographic Coupling é igualmente útil, principalmente para ver, cara, quem são os últimos, entendeu? Constatação, eu estou olhando para o passado, eu estou olhando para frente. Então, assim, não tem por que eu só usar esse e não usar esse. Agora vamos para as perguntinhas. Né? Quais são os últimos trabalhos e últimos fronts de pesquisa em dinâmica de sistema? Aí começou a apertar. Que a história a gente até conhece, mas o atual é mais difícil. Sabia os antigos, né? Senhores, essa pergunta tem que dizer do trabalho de vocês? O trabalho que vocês estão fazendo agora, dissertação, doutorado, tese, é uma pergunta interessante. Eu disse, dentro do estágio que estava doutorado, não queria nem saber. Exatamente. Não fez sentido, eu tivesse ali, eu não sei. Sem saber, digamos assim, do tema, acabei lendo sobre o tema aqui do meu interesse, que é a análise relatório de dados. Então, saiu um artigo agora em 2016, no Omega, e os autores fazem as frentes de pesquisa da análise relatório de dados. Legal. Então, eles criaram, digamos assim, construtos ou temas dentro da análise relatório de dados, a eficiência técnica, a eficiência em custos, a eficiência no sistema bancário, e eles criaram o que eles chamam de K-Root, que é a nota-chave do desenvolvimento da teoria naquela área, e eles fazem um timeline. Então, começa em 1984 com os autores seminais e aí vai até 2015. Eles trazem como se fosse a espinha dorsal e com alguns adendos, assim. E aí, para mim, quando eu li isso, eu disse, poxa, tá aqui, digamos, o CERN, assim, para dizer, eu quero fazer sobre eficiência de custos. E esses caras eu tenho que ler e depois eu posso estender. Então, mais ou menos, não sei, achei muito legal o trabalho, achei muito interessante, mas não sabia que era nessa linha. Eles acabaram fazendo aqui, traçando uma linha do tempo. Provavelmente vocês vão ver a outra abordagem do Kobulat, ela é especificamente para isso, para você analisar o comportamento da pesquisa de algum tema ao longo do tempo. Provavelmente tu vai ver que a análise deles é bem parecida com o que a gente vai ver depois. Aqui eu ainda estou tirando uma foto, né? Mas depois sim, tu vai ver que tem muito a ver com isso, porque ele vai começar a usar os temas, as palavras-chave. Tá? Mas aqui também é interessante porque você vê no nível do autor, né? Que é às vezes algo mais fácil. Às vezes você pega um autor e vai ver, pô, esse cara pesquisa tão direitinho, vou olhar o que esse cara está fazendo. E aí você consegue se beneficiar bastante. Beleza, aí eu cheguei nesse mapa aqui. Bom, tem Forster no M7, pô, Forster ainda escrevendo coisa. Tem o Hallwig. Beleza, eu fui clicando em cada um deles. O Sterman, por exemplo, o que o Sterman fez, né? O Sterman desenvolveu durante muito tempo, junto com uma empresa lá que é a Forum, ele desenvolveu modelos de dinâmica de sistemas para ensinar coisas. Por exemplo, eles têm lá uma série de modelos que eles usam para ensinar a dinâmica de mercado, para ensinar finanças. E tudo por trás desses modelos, desse sistema, está um modelo de dinâmica de sistemas, de forma que um usuário coloca um input, outro coloca outro, e o sistema toma a decisão que vai para os outros.
Por exemplo, ele modela inclusive competição também. Eu vou lá, coloco um preço uma coisa, o outro vai lá, coloca outro preço numa coisa. Tem uma equação por trás que diz quanto de share cada um desses caras vai ganhar. Aí no próximo ano eu vou lá e a gente faz isso com uma turma. Tá bom? Sim. Isso a gente já se conhecia. E aí ele manda isso para uma turma, ele faz um jogo com uma turma. Imagina um APT game, só que cada um de vocês é uma empresa. E aí o que vocês fazem é não só controlar a produção, mas vocês também podem mudar preço. E aí com isso os caras vão vendo, pô, se eu aumento o preço, eu perco share e assim vai. Claro que não tem só disso, ele tem vários modelos dessa linha que ele desenvolveu. O que isso tem a ver com isso? Pelo algoritmo, tudo. Pela semântica, nada. Olhando o trabalho desses caras, eu não consigo relacionar a ideia dele com o externo. Conclusão, por mais que o software pinte bolinhas para mim, pinte coisinhas, esses caras não estão trabalhando no mesmo front de pesquisa, entendeu? Tem uma dispersão nesse negócio. E aí você começa a fazer questões como, pô, será que essa área aí tem uma linha de pesquisa dominante mesmo, ou os caras estão indo para áreas bem diferentes? É uma pergunta interessante para vocês fazerem. Ou até mesmo que a área é interdisciplinar ou multidisciplinar. Porque se tu pegar algumas referências clássicas, elas vão aparecer na economia, na engenharia de produção, na administração. Então, é peneirar. A forma como estamos colocando, eu não vou ter a resposta. Essas perguntas são perguntas para eu peneirar e classificar como que eu vou conduzir o resto da pesquisa. Estou errada ou é mais nessa linha? É essa linha, sim. Não tem uma resposta objetiva aqui. O que tem é você olhar o mapa, clicar nas coisas. Uma coisa que esses caras dizem é bem interessante. Você não vai deixar de ter o trabalho de ler nada. Você vai ler mais. Você vai começar a pipocar entre essas coisas aqui. Mas aí você tem um mapa para ler, fica mais fácil do que ter só uma lista também. Porque tu pega alguns temas, porque a gente está envolvido nesse tipo de coisa, que tu vai lá, dá o termo, tá, mas é um estudo de casos feitos na China, e aí tu começa a perguntar, entra ou não entra? Só que quando tu está olhando isso pontualmente, beleza, só que eles têm 300 respostas, 400 respostas. Então a impressão que dá, se eu jogo mapas, não vou escolher um, eu vou tentar vários. Desses vários eu tento traçar essa realidade para ir efetivamente definir como é que eu vou conduzir a minha caminhada dentro dessas referências. Assim, a gente ainda não maturou como a gente vai integrar isso com a revisão sistemática da literatura. Uma possibilidade é você começar por aqui, para achar palavras-chave e achar direções. Uma possibilidade. Você começa, e aí tem como ter algum critério. Né? Vou começar pelo meio do mapa de cocitação, ou pelo meio do mapa do Bibliographic Camp. Vou ver o que esses caras estão fazendo. Aí eu vou indo para os clusters. Pô, será que eu estou conseguindo achar um padrão ou esses caras estão falando de coisas totalmente diferentes? A resposta para isso pode te ajudar na questão de pesquisa também. Então, ainda tem muita discussão para maturar em como usar isso. E aí é o problema de querer mais. Né? Imagina tu fazer isso com uma planilhona da Excel enorme. Sem nenhum critério de correlação, etc. Mesmo uma análise de cluster lá no SPSS, eu vou ter que olhar como os dados se agrupam, ver se aquela quantidade de cluster é adequada ou não. Então, assim, é uma ferramenta, é uma tela. Eu vou ter que martelar. Bom, também que a gente não faz a disciplina, né, Daniel? Tipo, tu tem umas técnicas, vai trabalhando muitas vezes faz essa coisa que não vai para ti, que não vai na tese, mas te deu um caminho. A esperança quando fala assim, pô, o software de análise qualitativa, eu boto as entrevistas e ele faz a análise. Isso aí é a mesma coisa que eu tenho uma esperança, eu vou comprar uma máquina de ginástica que vai me emagrecer. Não vai, né? Vou comprar o sonho da lava-roupa, eu boto a roupa para sair, tá bom? E passar, então assim, eu vou ter um trabalho, agora é mais difícil em ferramenta. Não, né? Cavar o buraco, eu posso cavar o buraco com a mão ou com uma pá. Eu tenho que fazer força para cavar o buraco. Eu vou fazer menos força se eu tiver uma ferramenta melhor. Então assim, você tem que sempre encarar esse tipo de coisa como uma ferramenta.
mas que vai dar um parâmetro de objetividade um pouco maior. Mas, como tu colocou uma frase que eu sempre uso com o pessoal, né? Significância não é significado. Né? Porque deu R lá de não sei quanto, que tem significado, tem sentido aquilo. Então, assim, aqui a gente está vendo significância, mas a gente tem que prestar atenção para a gente tem que olhar para ver se isso tem significado. O que tem lá dentro? O que esses dados querem dizer? Mas ficaria mais difícil sim. Mas tem um ponto de reversão interessante, né? Porque uma das referências são as palavras-chave, né? Pode chegar em autores e sem essas ferramentas tu vai para a base de dados e tu cria os teus métodos de clusterizar o que tu encontra. Aqui o software está te ajudando a fazer isso. Errado ou não, tem que acabar lendo. Vai ter que ir lá para curar. Mas sem a ferramenta, volta para o front dele. Por exemplo, a gente fez uma coisa parecida. Se vocês olharem a dissertação dos Douglas, está no site do Germano lá. A gente analisou quantos artigos? 223. Só que o que a gente fez? A gente criou um robô que ia no site, baixava o artigo inteiro, e depois a gente fez uma análise léxica, pelos principais termos. A partir dessa análise léxica, a gente rodou uma análise de cluster. A ponderação a gente usou antes e depois do cluster. A gente usou uma ponderação, ou seja, aquela palavra-chave apareceu muitas vezes, só que ela poderia ter aparecido muitas vezes num artigo. Então a gente ponderou, essa palavra apareceu muitas vezes, em 10 artigos ela tem mais expressão do que se ela apareceu 100 vezes num artigo só. A gente fez uma ponderação disso, e a partir dessa saída que a gente fez o cluster. E depois do cluster, você tem que olhar para ver se a análise do cluster fazia sentido ou não. Mas, cara, foi fazer o algoritmo, foi tratar os dados, foi que a gente poderia talvez ter, estamos falando de quantos anos atrás? 4 anos atrás. A gente poderia ter, a gente não conhecia essa ferramenta ainda. Mas é uma ferramenta, entendeu? Assim como o SPSS. E aqui só colocar nosso ponto de vista da engenharia de produção, isso é também bacana que está o pessoal da administração aqui. Não posso falar para um programa ideal, mas pode falar muito de mim. É contra tirar outlier. Não sei tirar outlier. Para nós, tirar outlier é como tirar um cara que não respondeu o que eu queria na entrevista. Então a gente quer ver os outliers e é o que o Pedro chamou. O que esse carinha que está aqui distante tem de diferente? É justamente isso que a gente busca aqui. Aquele papo. Beleza. E Design Science? Essa aí foi. Já tinha a apresentação quase pronta ali, com várias coisas, e aí começaram. Não, mas é um negócio. Eu sou curioso, né? Curiosidade foi aflorando. Né? E Design Science? Ó, tem já um núcleo diferente. E é legal que vai começar a aparecer o trabalho de vocês também. Mesmo vocês não receberam muitas citações, mas a Bibliographic Club, se vocês publicaram lá na base legal, e se vocês fizeram boas sínteses, ele vai mostrar, pô, esse cara aqui, realmente, ele falou de vários, ele tem relação com vários outros autores. Tá? Certo? O livro tá aí, Não, o livro. É que é o livro, né? Aí ele separa. Tem o Se bem livro que e o- apareceu o artigo, né? Se bem que o livro não é para filhos. Não, era o artigo. É que tem os 2 artigos. Mas realmente são os autores, ó. E aí vai aparecendo. Não foi indução E aí tu vê, pô, meu trabalho tem tudo a ver com esse. Só que curiosa. Aí, cara, aí como é que tu usa isso, né? Pô, meu trabalho tem tudo a ver com esse cara aqui. Mas por que esse cara não faz lá em cima? Ou por que o meu trabalho é diferente desse chinês aqui, ó? O que eles estão falando, estudando lá, o chinês? O que eles estão falando, estudando que está meio distante do que eu estou fazendo? Mas por exemplo, lá no cantinho, lá, quase saindo da tela, lá na linha, não sei se percebeu. Onde? Bem no canto da direita, mas em Cosquela. Aham. Nossa, já tem bastante.
Esse cara, por exemplo, ele não chama Design Research, Design Science Research, ele chama de Constructive Research e é um cara da engenharia civil. É isso Que a gente só conheceu por acaso com o professor Formoso lá da URGS. Mas, por exemplo, aí, esse cara, por que esse carinha tá aí? A gente veria que ele está falando mais ou menos a mesma coisa, mas com outro termo. E tem alguns caras que não conseguem relacionar. Esse cara aqui Pela provavelmente relação que os carinhas intermediários fazem, é que aparece o costela na frente. E a gente viu alguns artigos próximos ao costela dele também, era na parte de construção civil. E por isso tem relação. E aí você vai ver que as coisas começam assim a se relacionar. Beleza. Diferenças então? Bibliographic Coupling. Eu estou olhando para o front de pesquisa atual. Prostation, eu estou mapeando artigos seminais, artigos antigos que são citados. Limitações, né? Bom, só a citação não diz por que um trabalho foi citado. Para confirmar ou para refutar. Né? Ou só porque foi a conveniência do cara, só que era o amigo do cara que quis citar. Ou ele quis citar ele mesmo. Sim, é a citação, mas a gente não sabe por quê. E ele vai carregar todo o viés possível embutido nas citações que a gente faz. Todos os motivos não legítimos que existem para citar alguém vão estar dentro desses mapas. Vou mostrar só pelo resultado. Coautoria, né? Quem é que trabalha junto? Quem é que trabalha junto nesse negócio? Como é que é a relação social nesse campo de pesquisa? Será que esse campo de pesquisa é só dos chineses lá? Ou será que é só dos americanos? É um campo de pesquisa que ele está difundido no mundo todo, em relação à coautoria também. Existe uma colaboração para desenvolver esse negócio, cada um por si. Instituições, né? Onde é que estão pesquisando esse negócio? Pode ser uma informação bem interessante aqui. E que, se você fizer uma revisão da literatura normal, para você tirar essas informações aqui, não é tão simples assim. Você até vê pelo nome dos caras, mas assim, na tabela de vocês, eu imagino que a maioria delas não tem a instituição do cara. Qual é a instituição do cara que fez a pesquisa? Principalmente as instituições, né, se tem mais de um envolvido. Então, eu olho o aspecto social da pesquisa, é uma medida de colaboração, a coautoria, e ele pode ser usado em nível institucional e nacional também. Quem publica junto em dinâmica de sistemas? Chutes, pessoal, chutes. Só chutes. Essa aqui é uma revelação interessante. O Rogério, o Oliva e o Sterman. Esse aí eu não sei. O Sterman, ela não publica com ninguém. Se você olhar os artigos de Sterman, é ele só. Inclusive nessa comunidade aqui, é muito comum você ver artigos de um cara só mesmo. Assim, tu vê o artigo do Forrest, é o artigo do Forrest. O artigo do Sterman é o artigo do Sterman. Colaboração, tem esse cara aqui que é o que faz com o Project. E tem um núcleozinho aqui dos caras dele. Mas assim, não é uma prática tão comum assim. Até para entrar no campo de pesquisa dele, vai ser interessante. Será que os caras vão tirar do mesmo jeito se você botar uma artigo com 4 pessoas? Talvez não. Se for outra área que tu vê que tem mais colaboração, é uma visão diferente. Aí você olha esse Richardson e você vê que ele é da Albany, que é a outra universidade que tem lá. Ou seja, os caras do MIT, cada um por si, mas tem citação pra caramba. Esse cara aqui vai para a linha da colaboração. Cohort. Bom, aí eu vou olhar trabalhos que compartilham mesmo as palavras. Eu posso extrair essas palavras do título, do abstract, lembra que você fez lá do corpo inteiro do artigo. Eu posso pegar só as palavras do autor. E tem inclusive palavras que são atribuídas pelo próprio sistema de busca, por exemplo, os corpos. Tem palavras que ele coloca um tag lá com algumas palavras que é do sistema de indexação. E aí você responde coisas como: que palavras são usadas em conjunto, como o interesse de pesquisa mudou, é o que o Sartori estava dizendo, é provavelmente baseado aqui em palavras-chave. Bom, esse cara aqui inclusive admite isso, é uma técnica da análise de conteúdo. O pressuposto é que se as palavras se repetem em diversos documentos, então eles têm alguma coisa a ver. E ele pode ser aplicado a título abstract. E um output dessa análise é uma rede de temas.
né? E aí tem várias formas de analisar essa rede que a gente vai ver depois. Bom, tem várias limitações, tudo que é relacionado à limitação da palavra-chave vai ser carregado para lá. E se você fizer só com palavra-chave, às vezes as palavras-chave são horríveis para você fazer essa análise, dependendo de onde você está olhando. Então o cara coloca palavras-chave mega genéricas, né? Por exemplo, DEA. Aí o cara fez uma análise de DEA na China. O que eu quero saber DEA na China? Eu quero saber DEA o que? Indústria, que tipo de indústria. Só que isso os caras não colocam 15 palavras-chave para descrever. Agora, se você fizer um abstract, aí você vai carregar um ruído violento para análise. E aí você vai querer palavras como estudo. E aí, cara, refinar esse processo pode ser bem complicado. Mas dá para chegar a um resultado. Mas tem outro lado, né? Como é importante quando a gente escreve o artigo, de colocar, fazer bem o abstract e colocar boas palavras-chave. Abstract, palavras-chave é o nosso... Que amanhã depois em algum estudo geométrico desse, eventualmente o nosso trabalho não aparece. Por quê? Não porque ele não fala daquele assunto, mas porque como eu normalmente faço as palavras-chave na véspera de enviar, né? Então aí é daquele jeito. Teoricamente você deveria saber as palavras-chave quando você começa. Isso. Porque aí todo o teu referencial você vai pesquisar com as palavras-chave. Então, isso é bem negligenciado mesmo. Beleza, dinâmica de sistemas então. Aí você vê o grande problema. Poxa, ele fala de tudo. System Dynamics, Management, Issue, Work, ANA. Aí eu vou tentando fazer um processo de refinar essas palavras e não chego às vezes em lugar nenhum. Porque ele não acha boas palavras. Mas não é porque o algoritmo não funciona. É porque o corpo que você está olhando de informação é ruim. É ruim. Não tem boas palavras-chave. E os trabalhos não usam as mesmas palavras-chave. Porque tem áreas de pesquisa mais maduras do que outras. Por exemplo, se pegar provavelmente em estratégia, não seria esse desenho. Se pegar, por exemplo, gestão de projetos, aí provavelmente tu vai ter uma dispersão muito grande. Entendeu? Então tem a ver também com a maturidade da área de pesquisa que tu está lidando. E aí aqui é interessante também, já nessa análise, você consegue ver a performance das palavras-chave, né? Ou seja, quais são as palavras-chave que estão aparecendo mais ou menos. E no EJ? O que estão fazendo no EJ? Aí você chega numa imagem assim, né? Que tem uma dispersão. Claro, pessoal, isso aqui, o processo de fazer esse mapa é um processo de refino. Você vai colocar as palavras-chave e aí que entra o aspecto qualitativo. E aí você vai ter que... Por que você tirou a palavra-chave, sei lá, firme ou não? Tem que ter algum critério. E outras palavras-chave com ideia? Volta um slide. Por exemplo, uma coisa que a gente está estudando, resiliência, cidades resilientes. Não imaginaria que isso teria no EJ. Agora, por exemplo, o que tem lá no negócio de resiliência? Entendeu? Tu vê que o negócio está começando. Né? O que tem a ver com ideia? Pô, você vai usar aqui, fazer slide pro cara. Que a mulher do cara passou mal, deixou a mulher no hospital, veio de seminário, o cara não vai pegar e levar para casa. Então, está perdoado total. Ideia também é um processinho que eu deveria fazer. Tem muita coisa sendo usada na China, coisas relacionadas à eficiência de energia, etc. Então eu posso ir melhorando esse mapa para melhorar meu zoom. Por exemplo, tem uma coisa que a gente já percebe aí, que a gente já imaginava, mas não tinha visualizado assim. Né? A gente aqui, a nossa linha de pesquisa de ideia, a gente está sempre fazendo ideia, análise voltada longitudinal. Por exemplo, ali aqui, o período ali, né? Tem que dar uma olhada no que tem lá dentro, entendeu? Mas você vê que não é uma coisa tão forte quanto outras questões que aparecem ali. Né? E outra, eficiência econômica não apareceu. Né? E a gente também só está trabalhando na eficiência técnica. Né? Então, por exemplo, daí, eventualmente seria um negócio para a gente começar a criar uma corzinha nesse gráfico azul aí e trabalhar a eficiência econômica. Exatamente. Isso também é uma forma bem importante. Pode, assim como na revisão da literatura, se você acha pouca coisa, você cria um argumento, tem um argumento para isso, muito também tem. Mapa é a mesma coisa, está dizendo, não tem muita coisa de eficiência técnica,
Então eu começo a, de eficiência econômica, e eu começo a dizer que isso sim é importante, é aumentar porque não está sendo pesquisado. Beleza, pessoal, então um resumo, né, aí que os UPIC fazem, que é bem interessante. Então, citation, acha facilmente os trabalhos importantes, põe novas publicações, tem menos chances de serem consideradas. Costation, ele conecta trabalhos com costação, é considerado uma medida confiável, mas também não é tão bom para mapear coisas novas. Coupling, acha coisas novas, só que ele tem que ser usado num time frame reduzido. Né? É difícil saber se os trabalhos de contrato são importantes ou não. Pode ser que o cara fez uma boa síntese, mas tu não sabe se ele é importante ou não, porque tu não tem uma medida de performance para ele. Coautoria mostra evidência de colaboração. Nem sempre colaboração está em coautoria. Né? Por exemplo, no System Dynamics a gente pode ver isso. A gente não sabe se os caras não colaboram mesmo ou se é só uma prática deles. E palavras, eu uso o conteúdo do artigo, mas as palavras elas parecem de diferentes formas com diferentes significados. Aí que é a análise, entra a análise qualitativa. Ok. Bom, pessoal, então, 1h27, vamos dar uma pausa só para uma água. E a gente volta aqui que é a parte mais hardcore do Mais operação. mais operacional.